Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo... Não lembro. Pode ir por partes? Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Tá perito no sânscrito. Tá melhorando, tô gostando. Tá muito bom. Então a gente tinha parado no 20, né? Foi Não. no 20? Deixa eu ver aqui. Não lemos o 20. A gente inicia do 20 aqui, então. Então, vamos lá? Vamos lá. Atavyavastitam drishtva Atavivastyam drishtva Drishva Dhartarashtram kapidvaja Darstarantram Kapidava. Como é que é esse último aqui? Dwadjaha. Dwajaha. Pravrite Shastra Sampate. Pravritre Shasta Sampate. Danur Udimya Pandavaha. Danu Udimya Pandavaha. Rishikesham Tadavakyam. Rishikesham Tadavakyam. Idam Aha Mahipate. Idam Aha Mahipate. Naquele momento, Arjuna, o filho de Pandu, sentado na quadriga que portava a bandeira estampada com o emblema de Hanuman, pegou seu arco e preparou-se para disparar suas flechas. O rei, após ver os filhos de Dhritarashtra dispostos em formação militar, Arjuna dirigiu ao Senhor Krishna essas palavras. Então, aqui a gente começa a ver a sutileza que Krishna vai usar com Arjuna, né? Então, todas essas referências aqui, que nem a quadriga, a gente tinha comentado que Arjuna ganhou do Deus do Sol, né? Ele tem a bandeira de Hanuman, porque Hanuman era um grande devoto de Ramachandra, que é uma das encarnações de Krishna, que apareceu como um rei, né? Aquela forma meio esverdeada, que eles usam um esverdeado nele. Então, Hanuman era totalmente devoto de Ramachandra. Então, a bandeira de Hanuman já mostrava também a vitória, né? Porque Hanuman nunca perdeu nenhuma batalha, porque ele era totalmente conectado com Ramachandra, né? Hanuman não é aquele que é o macaco ali? Aquele que Isso. Que ele tem Isso. o Krishna nos ossos, essa coisa assim? Ele tem Ramachandra, que é aquele verde com Sitarama, né? Que ele tá abrindo o peito assim e tem a Sitarama dentro do coração dele, né? Então, como a gente tinha falado também, que tanto Krishna quanto Arjuna se dirigem um ao outro, né, por diferentes nomes, aqui aparece um segundo nome que Arjuna usa para Krishna, né, que é Hrishikesha. Então, Hrishikesha é o senhor dos sentidos, né? Aquele que controla os sentidos, né, de quem se rende a ele, ou aquele que é o controlador de todos os sentidos, né? Hrishikesha. Então, desse daqui, a gente já vai aqui para o 21, 22. Então, a gente vê a determinação de Arjuna, né? Arjuna já está pronto, né?
Ele não está pensando, ele está querendo cumprir o Dharma dele, então ele não pensou, ele só falou para Krishna, ó, vamos começar o negócio aí. Então aqui, no verso 21, 22, Arjuna Uvacha, Arjuna Uvacha, Senayor Ubayor Madhye, Senayor Ubayor Madhye, Ratham Stapayamechyuta, Ratan Shapayame Chuta, Yavadetam Niriksheham, Yavadetam Nirishkeham, Yodhukamam Navastitam, Yudukamanavastitam, Kairmaya Sahayodavyam, Kairmaya Sahayadavam, Asminrana Samudyame, Asmihana Samyudhyame. Arjuna disse: Ó infalível, por favor, coloca minha quadriga entre os dois exércitos, para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, desejosas de lutar, e com quem devo me digladiar nesse momento de empreendimento bélico. Então aqui Arjuna já chama Krishna de outro nome também, né? Infalível. É o infalível, que é Achyuta. Então ele fala aqui, cadê? Na terceira linha, Ratan Stapayame Chuta, que essa visarguinha, é uma visarga, né, que tem antes do C, né, que é o Chuta. Essa visarga, ela também serve como um A. Ela pode ser substituída por um A, ou quando está muito longa, coloca a visarga para simbolizar que é um A. Então aqui, Arjuna já se dirige a Krishna como Achyuta, infalível, né? Achyuta. Então aqui também a gente vê que Arjuna está bem determinado, né? Ele está lá para lutar, então ele já falou, né? Ele começou aqui falando, ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos, quero ver quem está aqui presente para lutar ao lado do mal intencionado Duryodhana, né? Vamos começar logo o que a gente veio fazer, né? Então ele não está pensando muito. Então o verso 23, Yotsyamanam aveksheham, Yotyamanam aveksheham, Yaete trasamagataha, Yaetritra samagataha, Dartarashtrasya durbudir, Dartarastrasya durbude, Yude priyatikir shavaha, Yude priya Chike Savaha. Muito bom. Deixa-me ver aqueles que vieram aqui lutar, desejando agradar o mal-intencionado filho de Dhritarashtra. Então aqui ele está dando uma ordem a Krishna, né? Então a gente já começa a ver a humildade de Krishna, porque o quadrigário, né, aquele que dirige a quadriga do guerreiro, né, ele fica abaixo do guerreiro para as flechas não pegarem nele, né? Então é como se ele estivesse nessa posição e a Arjuna estivesse aqui em cima, né? Então o quadrigário, né, aliás o guerreiro, né, ele decide para o lado que ele quer ir. Então a comunicação dele com quem está guiando a quadriga é através de chute, praticamente, né? Então ele fica com os dois pés, um pé no ombro direito e um pé no ombro esquerdo de Krishna. Então quando ele quer ir para a esquerda, ele bate o pé esquerdo e Krishna vira a quadriga para o pé esquerdo. Então é uma posição assim muito
muito humilde. É uma posição assim que era destinado a uma casta na época, né, muito inferior. E Krishna assumiu essa posição de quadrigário de Arjuna. Mas até então Arjuna tinha Krishna como um amigo dele, né, um primo dele. Até então não era Deus. Então aqui Arjuna dá a primeira ordem a Krishna, né? Coloque a minha quadriga no meio dos dois exércitos que eu quero ver quem é que vem aqui tentar agradar o mal intencionado Duryodhana. Ô, Então aqui, oi? aqui, isso que você falou, que era o primo dele, e que ele não tinha se revelado como Deus, eu acho que aqui é um lugar onde dá um nó para mim, assim, por conta da minha origem de cristão, né? Porque, para mim, é como se fosse assim, Deus já vem como Deus desde sempre, né? Não tem essa coisa talvez, de se revelar, né? É, como que é essa questão de por que Krishna fez isso? Por que ele vem como uma pessoa, entre aspas, normal, e ele fica meio como se fosse assim, não revelado, né? E depois só que se revela. Tem algum motivo isso, né? Por que ele tem uma vida tão comum no começo? Então, olha só, o que acontece geralmente, né? Krishna ele vai falar aqui mais à frente no Bhagavad Gita sobre esse propósito da vinda dele, né? Só que, na verdade, isso não acontece só com a vinda dele, mas sim com a vinda de várias personalidades, assim como Buda. Buda, por exemplo, é uma encarnação de Krishna. Ele veio disfarçado. Ele veio disfarçado porque ele queria tirar a cultura védica dessa área de sacrifícios de animais. Porque as pessoas tinham desvirtuado, né, a filosofia. Assim como na época de Jesus, que Jesus teve no templo e quebrou todas as bancas que estavam vendendo animais, porque as pessoas elas sacrificavam, aliás, elas compravam o animal vivo, Uhum. levavam até o templo, sacrificavam por uma questão assim de, vamos fazer isso, mas não é isso, na verdade, que a gente quer comer esse animal, né? Então vamos fazer uma oferenda aí para dizer que a gente está oferecendo. Então o que que Jesus fez? Ele quebrou tudo, né? Porque não é próprio da era esse tipo de sacrifício, né? Ninguém é qualificado para fazer esse tipo de sacrifício. E no caso de Jesus também, ele ficou disfarçado por muito tempo, até chegar o momento certo, né? Que foi eu acho que o primeiro milagre dele público mesmo, né? Foi o do vinho, né? De transformar água em vinho. Então esse foi o sinal que ele era o Messias, né? E a partir dali muitas pessoas realmente aceitaram ele como Messias, outros não. E Krishna não é diferente. Krishna ele veio com o propósito de livrar o planeta de vários reis, né? Que eram demoníacos, que causavam grande perturbação para o planeta, né? Como a gente já conversou, a maior parte das pessoas que são descritas na literatura védica não eram pessoas comuns, né? Ou eram semideuses, ou eram descendentes de semideuses. A filosofia ela não pertence a esse mundo, né? Krishna o tempo todo fala, essa filosofia ela é a Paurucheia. Ela vem direto do mundo espiritual, sem mácula de contaminação nenhuma. Então, quando Krishna veio para esse mundo, ele veio exatamente como ele é, a suprema personalidade de Deus, mas só quem viu isso foi os pais que ele aceitou como pais, né, nesse mundo, que foi Vasudeva e Devaki. São os pais originais de Krishna, né? Ele apareceu na forma de Vishnu e falou para eles, eu vou vir para esse planeta, eu tenho coisas a executar aqui, porém eu não posso ficar nessa minha forma, porque aí todo mundo vai obedecer, todo mundo vai ficar bonzinho, né? Então eu tenho que vir de uma maneira que as pessoas não percebam. Então nesse mesmo momento ele falou para Vasudeva, eu quero que você, né, eu vou me transformar numa criança, ele não nasceu de um nascimento convencional como a gente, né? Ele apenas se manifestou como Vishnu, a forma de Deus,
E depois ele assumiu essa forma de criança, onde Vasudeva pegou ele e levou ele até Vrindavana. E lá trocou ele pela outra criança que estava lá. Porque tem toda uma história de perseguição, assim como no caso de Jesus, né, que o Pôncio Pilatos, né, perseguiu todas as crianças que tinham nascido até tal época para matar, né, porque ele sabia que o rei dos judeus tinha nascido. E assim também Kansa, quando soube que Krishna iria nascer, ele aprisionou tanto Vasudeva quanto Devaki e obrigou eles a ter relação sexual para a criança nascer, né? Então Vasudeva deu a promessa dele, a palavra, né? Não, quando a 7ª criança nascer, eu vou trazê-la para ti. Mas mesmo assim, Kansa deixou eles presos no calabouço. E lá eles tiveram os 6 filhos. Quando estava próximo do 7º, Kansa não conseguia nem dormir mais, né? E quando o 7º nasceu, né, que Vishnu apareceu e se transformou numa criança, ele falou, agora você pega essa criança, leva até Vrindavana, lá você pega a criança que nasceu e traz para cá. Aí Vasudeva fez isso, e quando Kansa escutou, né, o choro da criança, que aparentemente, né, tinha nascido, ele desceu e imediatamente, né, ele pegou a criança pelas pernas, assim, como todas as outras, né, jogou ela na parede, né, para matar a criança. Então, nesse momento, a, a energia ilusória, né, que é chamada Durga, né, Durga significa muito duro, é difícil de passar, né, intransponível. Então, ela se transformou nessa forma de Durga, e Kansa não conseguiu matar, né, porque, imagina, é uma divindade, apareceu como Durga na frente dele e falou que ele era muito tolo. Como que ele poderia tentar matar Krishna, se Krishna, que é o controlador, né? E Krishna já tinha aparecido em algum lugar. E aí, então, ela desapareceu. E nesse ponto, Kansa começa a perseguir todas as crianças para matar também, né? Então, Krishna, os devotos, né, que eram muito rendidos, almas puras mesmo, eles sabiam exatamente quem Krishna era. Só que na cabeça de Arjuna, né, como Krishna foi criado em Vrindavana e Arjuna foi criado em Hastinapura, né? Então Arjuna ele tinha Krishna como primo dele, né, como um amigo assim, porque Krishna tinha laços parentescos com a mãe dele, né, de Arjuna, com Kunti. Então na cabeça de Arjuna, Krishna era o primo dele, um amigo. Ele tirava onda com a cara de Krishna. Era uma amizade, Krishna nunca cobrou nada, nunca falou nada, sabe? Deixou. Até o momento do capítulo 3 aqui, que a gente ainda vai chegar. Mas até aqui, então, Krishna é só um amigo de Arjuna, né? Ele tá lá como quadrigário, vamos lá, vou te ajudar aí. E é isso. Só que a partir daqui, a gente já começa a ver que Krishna começa a dar aquelas cutucadinhas em Arjuna, sabe? E a gente vai ver exatamente aqui, onde no 24, onde Sanjaya começa a falar, né, o que ele está vendo para Dhritarashtra. Então, 24, Sanjaya Uvacha. Sanjaya Uvacha. Evam Ukto Hrishikesho. Evam Ukto Krishikesho. Guda Keshena Bharata. Buda Keshena Bharata. Senayoru Bayor Madhye. Senayoru Bayor Madi. Stapai Twara Totamam. Stapai Totamam. Essa eu não consegui. Stapai Twara Totamam. Stapai Totamam. Quando tem o V próximo do T, né, depois do T
ou depois do D, ele é como se ele fosse uma letra U. Ah, entendi. Tá? Sanjaya disse: ó descendente de Bharata, tendo recebido de Arjuna essa determinação, o Senhor Krishna conduziu a magnífica quadriga para o meio dos exércitos de ambos os grupos. Então, aqui, Sanjaya, ele se dirige a Dhritarashtra como descendente de Bharata, porque Bharata teve 3 filhos, né? Um deles foi Dhritarashtra, né, que nasceu cego, então ele não podia governar. O segundo foi Pandu, que é o pai dos Pandavas, né, o pai de Arjuna, de Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva. Ele não é o pai genitor, né? Tem uma história por trás disso, né? Ele recebeu uma maldição que, resumindo, ele estava caçando e tinha um casal de yogis que tinha assumido uma forma um pouco diferente da tradicional para não ser incomodado por ninguém, né? Eles tinham assumido formas de servos. É um dos poderes que a yoga dá para a pessoa, né? E eles estavam, né? Eles estavam ali no ato para procriar um filho. E Bharata, ele estava caçando e de repente ele viu o casal de servos lá e ele atirou a flecha dele e matou os dois, né? Só que antes de morrer, esses servos transformaram, né, na forma original deles, em pessoas, né? E ali o yogi falou para ele: Nossa, você é uma pessoa totalmente pecaminosa e desprezível, né? Porque num ato desse, para procriar uma criança, uma alma pura, chamar uma alma pura para esse mundo, você nos mata. Então, se você pensar em ter um intercurso sexual, antes de você sentir o prazer, você irá morrer na mesma hora, né? E aí, nossa, ele ficou preocupado. Ele largou tudo, largou o reino, largou tudo, foi para o meio da floresta para tentar encontrar autorrealização. E as 2 esposas que ele tinha foram com ele, né? Que era Kunti e a outra era Madri. Então, nesse momento, nesse momento, então, Kunti saiu, né, para pegar água e pegar algumas frutas na floresta, e Bharata ele estava assim muito agitado, né? Então, nesse momento, ele convenceu uma das esposas dele a ter relação com ele. E ela falou: "Não, a gente não pode", né? E tolerou. E Kunti, ela tinha recebido um mantra de um yogi chamado Durvasa Muni. Esse mantra ela poderia chamar qualquer semideus para gerar um filho. Então, quando Bharata ficou sabendo disso, ele falou: "Não, então faça isso, né?" Então, ela cantou os mantras e chamou diferentes semideuses. E a outra esposa, né, falou: "Poxa, será que eu posso tentar isso também, né?" Então, essa outra esposa deu à luz a Nakula e Sahadeva, que são os gêmeos, né? Então, por isso que Sanjaya se dirige aqui a Dhritarashtra como descendente de Bharata. E o terceiro filho de Bharata, que a gente, acho que aparece mais no Bhagavata isso. Caramba, deu um branco aqui. Vai vir, a hora que vir eu te falo. O Então, e porque tem, às vezes eu já ouvi falar assim um termo assim de Bharatá soberano. é Quem que seria? Bharata ele foi o monarca, sabe? Ele dominou todo o planeta Terra e também ele era muito famoso até mesmo nos planetas celestiais. Além dele ser um devoto exemplar, um devoto puro, né? Ele era uma referência assim de guerreiro e administração. Então ele ficou muito famoso até mesmo entre os semideuses, né? Por isso que falo que a Índia ela ficou conhecida como Bharatavarsha justamente por causa dele, né? Porque Bharatavarsha
há algumas eras atrás, era todo o planeta, né? Era chamada de Bharatavarsha, a terra de Bharata, né? Então ele é famoso por conta disso. Vidura. Vidura é o nome do outro irmão. Só que Vidura não poderia assumir o trono porque ele era filho de uma criada, né? Que a história conta o seguinte, né? Que teve 3 princesas, Bika, Ambika e Malika. Os respectivos maridos foram para a guerra e morreram muito jovens, não deixaram filhos. E aí Kunti falou, né? Nossa, mas quem é que vai assumir o trono, né? A gente está sem rei. E ela tinha um filho, não foi Kunti, não foi. Vai vir o nome, faz tão tempo que vai vir o nome também. Mas ela tinha um filho que tinha se tornado assim um renunciante, ele morava na floresta, né? O nome dele era Vyasadeva. Vyasadeva é uma das encarnações literárias de Deus, que foi quem compilou todos os Vedas, inclusive o Bhagavad Gita, né? Então, Vyasadeva, ele vivia na floresta, só que a mãe dele lembrou, nossa, eu tenho um filho. Então, esse filho, ele me fez uma promessa, que se eu precisasse dele, ele viria e me ajudaria, né? E aí ela chamou ele, através do poder mental que ele tinha, esse elo com ela. Então, ele perguntou, né, o que a senhora deseja de mim? Ela disse, eu desejo um herdeiro pro reino. E aí ele falou que não, né, porque ele era um renunciante, ele não iria assumir nada, né. Aí ela pediu para ele gerar um filho em uma das princesas. E aí as princesas ficaram imaginando, nossa, ele é um príncipe, nossa, ele deve ser lindo assim, né. Só que quando Vyasadeva chegou, imagina, uma pessoa que mora no meio do mato, executando austeridades por muitos anos, né? Ele chegou, ele estava com o cabelo todo engrenhado, estilo uns dread compridão, a unha comprida, todo sujo. Só que ele chegou e falou, bom, eu não tenho muito tempo, né? Vamos fazer logo isso, né? Que era uma coisa que ele não estava habituado e ele não era da natureza dele, mas para agradar a mãe dele, ele fez isso, né? Então a primeira rainha foi, só que ela ficou com tanto medo dele, né, a aparência dele, que ela fechou os olhos. E foi todo o processo assim, com os olhos fechados, né. Aí quando ele saiu do quarto, a mãe dele perguntou, né, e aí? Porque ele tinha esse poder de saber, né. Então ele falou, vai nascer uma criança maravilhosa, uma criança muito inteligente, muito forte, vai ser um líder, um exemplo de pessoa, porém, não vai poder administrar o reino. Porque como ela manteve os olhos fechados o tempo todo, ele vai nascer cego. Então, aí nasceu o Dhritarashtra. Aí ele disse, então não pode, a gente vai ter que tentar de novo. Aí ele foi, né, no outro dia ele foi com a segunda rainha. A segunda rainha ficou pensando, pô, a outra fechou o olho. Nasceu uma criança cega, né, vai nascer uma criança cega, então eu não vou fechar o olho. Então ela foi, ficou com os olhos abertos, tudo, mas ela estava tão apavorada com a aparência dele assim que ela ficou pálida, né? Ela quase desmaiava o tempo todo. Então ele saiu, falou para a mãe dele: essa criança aqui vai ser um administrador perfeito. Só que ele vai nascer pálido. Então o nome dele será Pando, que é o pai dos Pandavas, né? Só que ele vai ser o rei. E aí a rainha ficou meio assim, sabe? Eu acho que era Satyabama, o nome dela. E aí ela falou, não, então vamos tentar de novo, né, com a terceira princesa, a terceira rainha. Aí então ele foi novamente, só que essa princesa ela ficou pensando, nossa, uma fechou os olhos, vai nascer uma criança cega. A outra ficou apavorada, vai nascer uma criança pálida. Eu não vou, não. Então ela preparou a criada dela, né?
Ela fala, a gente vai deixar tudo aqui meio escurinho, né? Para que ele não veja que não sou eu. E aí tu recebe ele da melhor maneira possível aí e dá o teu jeito, né? Então ela fez isso, recebeu muito bem e, né, quando Vyasadeva saiu, né, do quarto, a Satyabhama perguntou para ele, e aí, como que foi, né? Aí ele falou, olha, essa criança vai ser a religião personificada. Ele terá muitas qualidades, será, assim, uma pessoa exemplar, mas não vai poder administrar. Ué, mas por que não? Porque não era princesa, era criada, né? Então ele é de uma classe inferior, ele não pode administrar. E aí nasceu Vidura, que Vidura ele é uma encarnação de Dharmaraja, né? A religiosidade. Então ele se manteve à parte da guerra aqui, porque ele queria o bem de todo mundo, então ele se manteve à parte, né? Inclusive, nessa parte aqui, ele saiu para peregrinar para não ver nada disso acontecer, né? Então, aqui é uma breve história, né, do nascimento dos três reis e por que, né, que Sanjaya se dirige a ele como descendente de Bharata. Então, e a gente vai aqui para o 25. Bhishma Drona Pramukata Bhishma Drona Pramukata Sarvesham Cha Mahikshitam Sarve Chancha Mahishitam Uvacha Partapashaitam. Uvaka Parta Pashaitam. Esse o Vacha é disse, né? Ou falou. Uvacha Parta Pashaitam. Isso. Samavetam Kuruniti. Samavetam Kuru Iti. Na presença de Bhishma, de Drona e de todos os outros comandantes do mundo, o Senhor disse: simplesmente observa, Parta, todos os Kurus aqui reunidos. Então aqui a gente vê também que Krishna começa a usar a linguagem não violenta para que Arjuna. Então, quando Krishna se dirige a Arjuna por diferentes nomes, como aqui Krishna chama Arjuna de Partha, né? Partha Pandu, cadê? Partha Pachaitana, né? Partha ele está se referindo a Arjuna através dos laços sanguíneos que Arjuna tem com a mãe dele, né? Porque Krishna chama Arjuna muitas vezes de filho de Prita, porque Kunti ela recebe também esses nomes, né? Muitas vezes tu vai ver que Krishna se dirige a Arjuna aqui como filho de Kunti ou como filho de Prita, que é um outro nome que ela tem, né? Então, por que, né, que Krishna se dirige a Arjuna aqui como filho de Prita? Porque alguma coisa pesada está por vir aí. Então, quando Krishna se dirige a Arjuna por esses nomes, ele está preparando a Arjuna que é algo muito difícil, Arjuna vai ter que enfrentar dali para frente, né? Porque Kunti, né, ou Prita, ela passou assim por muitas dificuldades na vida dela. Que ela foi morar no meio do mato com o marido, né? Ela tinha um reino, tudo, só que como ela queria seguir o esposo, ela foi morar no meio da floresta. Passou muita dificuldade. Depois foram perseguidos pelo rei Dhritarashtra que estava tentando matá-los. Passaram fome, passaram muitas dificuldades, tiveram que viver fugindo. Eles ficaram exilados, escondidos por
por 12 anos. Então, ela passou por muita coisa difícil e nunca abandonou a devoção dela a Krishna, sabe? Nunca mudou o humor dela. Então, aqui, Krishna já está começando a chamar Arjuna de filho de Prita, né? Ó Parta, porque ele está falando indiretamente para Arjuna: olha, Arjuna, tua mãe passou por tantas dificuldades e agora tu vai ter uma dificuldade que tu vai passar também. Então, lembre-se de tudo que a tua mãe passou para que tu não falhe nesse empreendimento que tu tem que executar. Então, aqui a Arjuna viu, né? Ele chegou ali, estava preparado para lutar, Krishna colocou a quadriga no meio dos exércitos, e ele viu ali, né, Bhishma, Drona e todos os outros comandantes do mundo, né, tanto do lado dele, quanto do lado de Duryodhana. Então aqui Krishna vai começar a mostrar para Arjuna: não, Arjuna, mas agora preste realmente atenção, né, no que tu está vendo, né. Então aqui a gente já vai aqui para o verso 26. Tatra pashyat stitam partha Tatra pascha shitam parta pitrinyata pitamaham pitrinyata pitamaham acharyam matulam bratrim achayam matulam bratim putram pautram sakistatha putram pautam sakistata shvashuram suhridaschaiva shvashuran shurtas chaiva senayorubayorapi. senayorubayorapi. Foi então que Arjuna pôde ver, no meio dos exércitos, em ambos os grupos, seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos e também seus sogros e bem-querentes. Então aqui Arjuna começa realmente a ver com quem ele vai lutar, né? Mas até então ele não está preocupado, ele está vendo ali com quem que ele vai lutar. Então, agora o 27 é onde termina as apresentações, né? Acabou a apresentação, que a gente vai ler ele agora, então. Tan samiksha sakaunteya Tansamicha sakanteya sarvam bandhum avastitam sarvam bandhu avastitam Kripaya paraya visto kripaya paraya visto Vishidam idam abravit. Vishidam idam abravit. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Então aqui a gente vê que Arjuna caiu na primeira fraqueza. Lembra que a gente comentou lá que Arjuna ele enfrenta 5 dilemas, né, nesse capítulo? Um deles é a compaixão. Aí vem o medo, vem... vamos se concentrar na compaixão por enquanto, né? O medo vai vir depois, mas aqui Arjuna é dominado pela compaixão. Então, aqui terminou as apresentações, né? Terminou a introdução do Bhagavad Gita. E agora, tu não chegou a comprar essas etiquetinhas? Acho que tu tá mudo aí. Ainda não, ainda não. Tá, então tu faz o seguinte, aí tu marca, então... Um papelzinho aqui. Vai Tá, quebrando até eu arrumar as etiquetinhas. então, do 1 ao 27 é introdução.
Aham. Agora, do 28 ao 46, são, Aham. são dúvidas de Arjuna. Ok. Então, agora no 28, a gente começa já com as dúvidas de Arjuna, vai até o 46. Arjuna Uvacha, Arjuna Uvacha. Drishtveman Swajanam Krishna, Divesman Swavjanam Krishna. Yuyutsum Samupastitam, Yuyutsum Sumapastitam. Siddhanti Mamagatrani, Siddhanti Mamagatrani. Mukham Chaparishushati. Mukancha Parishushati. Arjuna disse: Meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com esse espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Então aqui vem a segunda fraqueza de Arjuna, né? O medo. Ele sentiu medo também. E o incrível é que Arjuna, ele não tinha medo de nada. Nunca na vida dele ele teve medo de alguma coisa, né? Ele combateu com o Sr. Shiva, ele lutou contra semideuses, ele saiu vitorioso de muitas batalhas, tanto que por isso, né, que ele tem essa fama de ser o melhor guerreiro, né? Ele nunca perdeu uma batalha, nunca teve medo de nada, né? Lutando com o desconhecido. Só que aqui nesse momento a compaixão atacou ele e logo em seguida o medo veio, né? Que tudo isso são sintomas de medo. Ele sentiu os membros do corpo tremer, a boca secar, e mais adiante ele vai falar uma sequência de eventos que aconteceram fisicamente nele, né? Então, Krishna só está escutando. Então, aqui, Arjuna, antes disso dali, novamente, Arjuna é chamado de filho de Kunti, para lembrar, né, os laços que ele tem com a mãe e o exemplo de mulher, né, que a mãe dele era. Então aqui ele começa a falar sobre a fraqueza que ele está sentindo para Krishna. Aí verso 29. Vepatuscha sharire me Vipatuscha sarire me. Roma harshascha jayate Roma hascha chayate. Gandivan sransate hastat Gandivan sate hasta. Tuak chaiva paridahyate Tvai chaiva paridayate. Todo o meu corpo está tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco Gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo. Então, todos sintomas de medo, né? Quando a gente sente medo, ou sente estresse, ou sente alguma coisa, por isso que não é bom sentir nada disso, né? É bom a gente sempre mudar a nossa frequência. Quando a gente sente isso tudo, acontece uma sequência de coisas no nosso organismo, né? Que é muito rápido. O sangue é retirado dos pâncreas, é retirado de todas as partes do corpo e é mandado justamente para as mãos e para as pernas, né? Para lutar ou para fugir. Então, aqui Ajna ele está falando o que acontece assim em questão de segundos no corpo, ele está descrevendo, né? O que é impressionante assim para, né? Então a pele está ardendo, o cabelo arrepiado, a mão está suando tanto, né? Que o arco está escorrendo da mão dele, ele está nervoso, né? Então ele continua aqui no 30, né? Nacha shaknomyavastatum Nacha sakmoni avaschatum. Brahmativa chame manaha Brahmativa chame manaha. Nimittani chapashyami
Nimittani chapashami. Viparitani Keshava. Viparitani Keshava. Já não sou capaz de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo. E minha mente está gritando, girando. Eu só vejo motivo para o infortúnio, ó Krishna, matador do demônio Kesi. Então aqui a Arjuna se dirige a Krishna como Keshava, né? Então esse Keshava, ele tem dois significados. Um significa que ele é o senhor das riquezas, né? E outro significa que ele matou um demônio chamado Kesh. Então ele é conhecido como Keshava também, né? Então aqui a Arjuna continua falando, né, do medo que ele está sentindo. Ele se sente incapaz de permanecer ali por mais tempo, ou seja, né, tá querendo, ele começa a falar essas coisas, assim como quando a gente está em dificuldade ou em necessidade de alguma coisa, que a gente se dirige para um amigo, ou para a esposa, ou para alguém, né, que é muito próximo da gente, né, que compartilha, assim, do mesmo pensamento, da mesma amizade, está tentando achar uma justificativa para a pessoa falar assim, não, então vamos sair daqui, vamos esquecer isso, sabe? Então a Arjuna está usando assim o sentimentalismo, né? Tudo bem, ele está nervoso, mas ele já passou por essa situação várias vezes. O que, que há de diferente nessa batalha específica, né? Ou seja, a compaixão. Atacou a compaixão nele, ele não quer lutar com os próprios parentes, né? Então aqui ele começa a tentar convencer Krishna, a Krishna falar para ele, tá, vamos sair daqui, vamos esquecer isso. Acho que não precisa lutar, são teus parentes, né? Vamos deixar quieto isso. Então a Arjuna tá revelando a mente para Krishna, né? Então aqui o texto 31, né? A Arjuna continua. Nacha Shreyo Nupashyami. Nachastreyo nupashami. Hatva Swajanam Mahave. Hata swajanam ahave. Nakankshe Vijayam Krishna. Nakanche vijayam Krishna. Nachara Jansukanicha. Nacharayam sukanicha. Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nessa batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidades subsequentes. Então, aqui ainda Arjuna está tentando arranjar uma fuga, né, do campo de batalha, e ao mesmo tempo ele tá se colocando assim em primeira pessoa, né? Ou seja, eu não vejo um resultado bom para mim, né? Ou seja, Krishna e os outros estão de fora por enquanto, né? Eu vou ter que lutar, estou vendo que meus parentes estão ali, né? Se eu lutar com eles, eu vou ganhar o reino, mas aqui ele já começa a falar, eu não vejo como pode resultar algo bom, né? De eu ter que matar os meus próprios parentes, né? Então, quando ele começa a ver a seriedade da coisa, que Krishna tá, por enquanto, não falou nada, né? Krishna tá só ouvindo o que ele tem a dizer. Então, ele vai ao ponto que ele começa a ver a seriedade da situação que ele se encontra, aí ele muda o comportamento dele. Então, a gente vai ver, isso daqui é um pouquinho longo, né? O 32 e 35. Kinnorajenya Govinda. Kirino Rajen Govinda. Kimbogairdi Vitenava. Kimbogai Divitenyava. Yeshan Arte Kankshitan no.
Yanshe arte kanchitano. Rajamboga Sukanicha. Rajamboga sukanika. Taime Vastitayude. Taime vastita yude. Prananstyaktva Dananicha. Pranans chai chai tatva drananicha. Acharya Pitara Putras. Achara pitara putras. Tataiva Chapitamaha. Tataiva cha pitamaha. Matula Shwashura Pautra. Matula shwashwara pautra. Shyala Sambandhinas Tatha. Shala sabandina tata. Etam Nahantum Ichami. Etana hantu ichami. Alô? Travou? Foi? Eu acho que tinha travado. É, Tinha tinha. travado. Então vamos para até a última linha, né? Gnatu Pima do Sudana. Eu me perdi aqui. Onde estamos? Eu acho que é a última. Na A última linha do terceiro V. Do terceiro. Você poderia repetir, por favor? Gnatu Pima do Sudana. Natupi Madhusudana. Apitrailokya Rajasya. Apitrailokya Raya Sha Saraya Rajasya. Retokinu Mahikrite. Retokinu Mahikrite. Nihatya Dartarashtrana. Nihatya Dartarastra na. Kapritisya Janardana. Kapriti Sajana Janardana. Ó Govinda, de quem nos adianta um reino, felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles, em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isso, estão agora enfileirados nesse campo de batalha. Ó Madhushudana, quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar as suas vidas e propriedades e colocam-se diante de mim, por que eu deveria querer matá-los, mesmo que, por sua parte, eles sejam capazes de matar-me? Ó mantenedor de todas as entidades vivas, não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca de 3 mundos, muito menos dessa terra. Que prazeres obteremos em matar um filho de Drishtarashtra? Então, aqui Arjuna já começa a cair a ficha dele. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né, na verdade? Em outras palavras, Arjuna está falando que tudo que a gente deseja na vida, seja poder, seja dinheiro, seja prestígio, seja qualquer coisa, tudo que a gente deseja na vida, geralmente é para impressionar alguém, né? A gente vai impressionar os parentes, vai impressionar os amigos, vai impressionar, enfim. Aí Arjuna está falando aqui, mas agora, os únicos que são impressionados na nossa cultura são os kshatriyas. Ou seja, impressionar os comerciantes não interessa. Impressionar os trabalhadores também não interessa. Os brahmanas, que são os intelectuais, eles não se impressionam por nada, né?
Agora, os únicos que são impressionados são os kshatriyas. Mas agora eu te pergunto, Krishna, quem eu vou impressionar ganhando esse reino, sendo que todos os kshatriyas estão presentes aqui no campo de batalha, né? Ou seja, eu vou matar todo mundo. Então, por que eu vou querer reino ou qualquer outra coisa se as pessoas que são mais impressionáveis estão todas aqui, né? Então ele faz essa pergunta para Krishna. É uma das aqui Arjuna ele faz já duas perguntas, né? E eu não sei como que tá até o horário, porque deu 10 horas aqui. Desculpa aí, Otávio, eu acho que tá mudo. Ah, tá mudo. Vamos terminar esse 35 tranquilamente, com tranquilidade, quando precisar falar. Aí a gente para e continua no 36 na próxima. Então tá legal. Então aqui Arjuna ele começa a falar isso para Krishna, né? A gente se esforça, a gente luta, a gente faz de tudo para conseguir ter uma estabilidade, né? Tanto econômica e cultural, só que não tem lógica esse programa, né? Essa guerra não tem lógica, ele está falando para Krishna, com outras palavras, né? Ele está dizendo, Krishna, vai estar todo mundo morto daqui a pouco. Então não tem lógica esse programa, a gente vai impressionar quem, né? Então ele já começa a falar, eu acho que eu não estou a fim de lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos. Então o que é esses 3 mundos, né? Segundo a literatura védica, existem os planetas inferiores, existem planetas intermediários e existem os planetas superiores, que são os planetas celestiais, né? Todos eles são materiais, alguns mais sutis do que outros, né? Acima deles existe o mundo espiritual. Esse é antimaterial, né? Não existe nada de matéria lá, tudo é a criação original. Aqui a gente vive como muitas pessoas falam, na Matrix, né? E na verdade não deixa de ser isso, é uma ilusão, né? Ou seja, tudo que a gente vê no próximo, que irrita ou incomoda a gente muitas vezes, é justamente aquilo que a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Então, quando tu se depara com algo que tu vê no outro, visivelmente tu consegue ver e perceber aquilo, sentir muitas vezes, né? São coisas que a gente tem que melhorar em nós mesmos, né? Ou seja, não existe o outro, né? Não existe o outro. Existe somente aqui tu tem que se trabalhar, né? Então, se tu se depara com muitos testes na vida, por exemplo, que se repetem, significa que alguma coisa ali tu tem que aprender. Senão o teste se repete, né? Então, é isso que a Arjuna está falando para Krishna aqui. Poxa, a gente se esforça para conseguir tudo isso, mas com quem eu vou dividir isso? Se eu não posso convidar o meu mestre espiritual, que é Dronacharya, não posso convidar o meu avô, que é Bhishma, nem os meus primos, e até mesmo do meu lado, né, o lado dos Pandavas, muitos soldados aqui também irão morrer, né? Então, eu acho que eu não estou muito afim de lutar isso daqui, não. Então, até esse ponto, o Krishna está só olhando para ele, está só ouvindo tudo que Arjuna, ou seja, mais um ponto da comunicação não violenta, né? Ou seja, Krishna não interrompe ele. Krishna deixa ele discorrer no sentimento que ele está tendo nesse momento, né? Porque imagina só, tu tá em estado de crise. Nossa, eu vou ter que fazer tal coisa que é muito difícil para mim, eu tô com medo disso e tô muito preocupado e nossa, e vai ter morte, vai ter infortúnio, vai ter todas essas coisas assim que me deixam mais perturbado ainda. Se eu interrompo a pessoa que tá desabafando, né? Talvez a pessoa reaja de uma maneira, poxa, mas tu também só pensa em ti, tu também, né?
tu tá vendo só o teu lado, então Krishna tá deixando Arjuna falar tudo, né? Tá deixando ele discorrer e se acalmar. Na hora que Arjuna se acalmar, Krishna começa a falar aqui. Então, né, o resumo desse verso é praticamente isso, né? Tem outras coisas que dá para falar, mas resumindo, seria isso mesmo, né? E eu queria saber de ti se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma colocação, né? Não, eu acho que tá bem compreendido esse pedacinho aqui. Tô entendendo, ele tá com essa questão toda. Eu gostei muito dessa colocação sua sobre a comunicação não violenta. É muito importante isso, né? É Nossa, uma habilidade muito importante, né? é muito, muito importante saber o momento certo de falar e o que falar e como falar, né? Sim. Eu acho que tem um livro chamado, né, Comunicação Não Violenta, não sei se tu já Tem uma estratégia toda, né? Tem toda uma corrente aí tem, sobre isso aí, mas né? é incrível, assim, porque, ó, né, eu já conversei com pessoas que leram esse livro, são, assim, de certa forma, são líderes, né, na nossa filosofia, assim, e, e tu vê que é difícil, mesmo assim, é difícil colocar isso em prática, sabe? Porque as pessoas, elas até começam, né, com o processo do linguagem não violenta, que, resumidamente, primeiro eu vou te elogiar, né, que é o processo da oração. A oração, ela funciona assim, né, ela não é tu apenas se ajoelhar e dizer, oh, meu Deus, por favor, me dê isso, me dê aquilo, olhe por mim, me proteja. Não. A oração, ela também se divide em 4 partes, né? Ou seja, a primeira parte, tu vai fazer o quê? Tu vai enaltecer as qualidades de Deus, né? Vai falar das qualidades dele. Ah, nossa, o Senhor é muito poderoso, muito belo, muito magnânimo, é o amor em pessoa, Ou seja, tu vai como se aproximasse de qualquer outra pessoa, né? Eu não vou chegar já te apontando ou te pedindo coisa, né? Então eu vou te elogiar pelas tuas qualidades, por quem tu é, pelos teus princípios, pela tua vida e tal. Aí vem a segunda parte que tu vai agradecer, agradecer por tudo. Aí passa para a terceira fase, que é a fase de tu pedir para os outros, né? Tu pede para os outros que tal pessoa tenha saúde, prosperidade, felicidade, isso e aquilo. E a quarta parte, aí tu se inclui, né? Agora, eu preciso disso, eu gostaria disso e tal. Então, a comunicação violenta é a mesma coisa. A primeira etapa, tu elogia as qualidades da pessoa, que aí a pessoa já fica desarmada, né? A segunda parte, tu fala sobre, né, o que seria bom que a pessoa fizesse para que o relacionamento, a amizade ou o trabalho fluísse melhor. E aí a terceira parte, sim, aí tu vai falar o que precisa ser mudado, né? Mas sempre com muito carinho. Então a gente vê que é um negócio muito delicado. E Krishna, ele vai mostrar para a gente na prática, ele já está mostrando aqui, né? Mesmo numa guerra onde está todo mundo de sangue quente, onde está todo mundo preocupado, Krishna está só ouvindo por enquanto, nem está dando conselho nem nada, porque não foi pedido conselho para ele ainda, né? A Arjuna está apresentando algumas questões, mas ele está naquela, né? Eu ouvi, mais adiante ele vai falar, eu ouvi da sucessão discipular, ou seja, ele tem um apoio, né? A Arjuna, ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa de visão. Então, enfim, aqui Krishna começa a mostrar o que é comunicação não violenta, né?